A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez, eu venho trazer uma mensagem da parte de Deus. Faltam 10 minutos para meio-dia. Meus queridos, como eu comentei no vídeo anterior, que devido a alguma coisa eu parei alguns dias de fazer as lives do canal. Como eu tinha comentado, irmãos, eu não sou proprietário aqui deste apartamento, é a minha mãe, e às vezes ela se aborrece, com um barulho, porque às vezes a minha voz ela sobe um pouquinho de volume, ou então porque ela acha, que 10 horas da manhã vai incomodar o vizinho e o vizinho vai achar ruim. Eu achei por bem hoje utilizar uma das áreas aqui dentro deste condomínio. Por enquanto, estou morando aqui com a minha esposa e com a minha filha mais nova. A minha outra já mora em outro lugar. Mas bem, como eu disse, meu desejo é trazer uma palavra, uma palavra da parte de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, que você que é inscrito no meu canal, que você é bem-vindo. Você que não se inscreveu também, você é bem-vindo, se inscreva. Ajude o canal Comunidade dos Discípulos a crescer, para poder a palavra de Deus alcançar outras pessoas. Porque a gente sabe que existe pessoas precisando da palavra de Deus. Pessoas nos leitos dos hospitais, pessoas jogadas na rua, pessoas dentro de um presídio, de uma delegacia, que precisam ouvir a palavra de Deus. Pois é através da palavra de Deus que a nossa fé, ela cresce, ela vem florar, Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela vai crescendo, ela vai aumentando, a nossa confiança em Deus vai diminuindo, porque o ser humano muitas das vezes ele confia em si mesmo, ele confia no dinheiro que ele tem, na posição, no status social que ele tem diante da sociedade. Então muitos colocam a confiança no dinheiro. Mas eu quero trazer aqui que a sua confiança, a minha confiança não deve estar na nossa posição social, mas sim em Deus. Não deve estar no dinheiro, mas sim em Deus. Não deve estar na força do nosso braço, mas sim em Deus. É o que nós vemos hoje. São as pessoas confiando em si mesmo, confiando na sua intelectualidade, confiando no seu dinheiro que está na sua conta corrente, enfim, confiando no seu amigo, mas a nossa confiança deve estar em Deus. Então vamos fazer uma pequena oração para falar um pouco desta palavra aqui que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 14. Maravilhoso Deus e Pai, pedimos que o Senhor tome a frente, ó Deus, neste momento, e que o Senhor use a minha boca, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque não sou perfeito, mas tenho procurado andar na Tua presença, Senhor. Por isso, fala ao coração de cada vida, aonde este vídeo chegar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus queridos? Esta palavra bem, meu querido. Antes de eu entrar neste versículo, Jeremias, ele vai pedir a Deus ajuda. Porque o povo de Judá, o povo de Israel, estava agora vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, porque Deus ele vai usar Jeremias como profeta para transmitir ao povo de Israel, ao povo de Judá,
a sentença a qual Deus determinara para eles, porque eles estavam vivendo em desobediência, eles estavam adorando a outros deuses, eles estavam sendo desonestos, os profetas, os sacerdotes estavam agindo contrário a tudo aquilo que Deus ensinara para eles. Então Deus vai usar a vida de Jeremias para transmitir a palavra de Deus. E Jeremias, ele vai vivenciar todo o sofrimento, vai ver ali o sofrimento do povo, a angústia que o povo está vivendo devido à desobediência a Deus. Aleluia. E diz assim, o versículo 14 do capítulo 17: Ó Deus eterno, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo agora na sua vida, mas Jeremias aqui, diante da aflição a qual ele estava passando, a qual o povo estava vivendo, Jeremias ele vai pedir a ajuda de Deus. Ele vai dizer: Deus, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. O povo estava vivendo, meu querido, totalmente fora do padrão da palavra de Deus, desobedecendo a Deus, vivendo fora daquilo que Deus determinara para eles. O povo estava agora, irmão, pagando um preço. Estavam clamando. Talvez você esteja aí nesta hora pedindo a Deus a cura da sua enfermidade. Talvez você esteja aí pedindo a Deus para ser salvo. E acha que Deus não tem ouvido a sua oração, que Deus tem tapado os ouvidos para você. Não. Deus ele não deixou de ouvir a tua oração. Deus, ele tem ouvido o teu clamor. Só que existe um porém, meu amigo. Existe tempo. O tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Deus ele faz quando quer. Aleluia. Ele não faz na hora que nós queremos. As pessoas hoje em dia são muito imediatistas. Querem resolver seus problemas, suas causas de imediato. E aí o que acontece? Muitos resolvem buscar outros meios para resolver os seus problemas. Muitos vão buscar o socorro em deuses de pau, em deuses que não fazem nada. Era o que estava acontecendo com este povo. Eles estavam vivendo fora da vontade de Deus, buscando socorro em deuses de pau, feito pela mão do homem. E Deus vai criticar isso. Deus critica isto. Usa Jeremias, porque o povo criou deuses. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava indo aos montes, aos jardins ali, adorar deuses pagãos. E agora estavam pagando o preço. Jeremias, quando ele diz, cura-me, ele está falando de uma nação que estava sofrendo, de uma nação que estava doente espiritualmente, porque a pior doença, meu querido, não é a doença física, mas a doença espiritual, a qual a humanidade tem sofrido nos dias atuais. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. A gente vê a violência crescendo, são crianças nas escolas sendo mortas, são outras crianças, jovens, se armando para
se vingar de alguma brincadeira que ele sofreu, porque ele acha que isso é a solução, se vingar do seu colega, tirar a vida. Mas tudo isso é a falta de Deus no coração deste jovem, porque talvez no lar dele não seja ensinado a palavra de Deus. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que em todos os lares cristãos, daquele que professa a Deus, é perfeito, não. Em todo lar, meu Senhor, meu amigo, vai haver sempre alguma divergência, mas quando Deus está no meio, Deus, ele vem trazer a paz, trazer alento, trazer confiança. E é nisso que nós temos que confiar. Jeremias estava pedindo a cura. Jeremias não estava enfermo, meu querido. Ele era um homem que estava sendo usado por Deus para mostrar que Judá, que Israel estava doente. A doença espiritual, a cegueira espiritual, a qual estava levando este povo distante de Deus, e eles estavam doentes. E quantos estão doentes espiritualmente, se afastando de Deus a cada dia? Pessoas que não querem saber do Senhor, que buscam a Deus apenas para resolver os seus problemas financeiros, para resolver os seus problemas de doença, mas elas não querem a Deus para mudar a sua vida, para mudar o seu interior. Elas não olham para dentro de si e vê que são pessoas que precisam ser restauradas, curadas por Deus, sim. Todos nós temos que nos voltar para Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença do Criador. O homem sem Deus, ele está fadado ao sofrimento, à morte. O homem sem Deus, ele comete loucuras. O pecado na vida do homem sem Deus, ele é um homem que vive na prática do pecado, desagradando a Deus, se afundando a cada dia dentro de um abismo. E Jeremias, ele vai dizer, cura-me. Mas Jeremias estava relatando isso em relação ao povo, que estava doente espiritualmente, e doente e enfermo, porque um povo que não tem Deus, irmãos, a mão de Deus pesa. Judá e Israel estava sofrendo agora a sentença de Deus. E ele diz, salva-me e serei salvo. Nós temos que clamar a Deus, meu querido. Clamar a Deus, porque só através de Jesus a salvação. O homem tem buscado salvação aí em vários deuses. O homem busca a salvação nos deuses mitológicos, nos deuses de pau. O homem busca a salvação nas seitas. O homem busca a salvação em tantas coisas, mas não olha para Deus. Quando na verdade Jesus diz para mim e para você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida a ir até Ele, a buscar a presença dEle. Meu querido, enquanto há vida, a esperança de salvação. Enquanto há vida, você pode se achegar a Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. E deixar Deus te libertar do vício das drogas, da prostituição, da idolatria. Deixa Deus te libertar dessa mania que você tem de querer passar as pessoas para trás, de querer se dar bem em tudo, de se aproveitar da necessidade dos outros, de se aproveitar da ignorância das pessoas. Isso é pecado. Quando nós nos aproveitamos da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas para tirar proveito delas, isso se torna pecado. E Deus deseja que o homem se arrependa.
pois é através do arrependimento que Deus vai nos transformar. João Batista, ele veio pregar o batismo de arrependimento. É necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, das nossas soberbas, da nossa altivez, de achar que somos melhores do que as pessoas. Eu sou melhor do que aquela pessoa, porque quem é aquela pessoa? O que é que ela tem? Será que ela estudou? Ela não é ninguém. Muitas das vezes as pessoas se acham melhores do que a outra, porque tem um pedaço de chão, porque tem um emprego, uma situação melhor, e elas querem humilhar. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele abate o soberbo. Aquelas pessoas que pisam nas outras, um dia irão prestar conta com Deus se não se arrependerem, enquanto vidas aquelas estão. Então Deus deseja nos salvar. E Deus convida você a se arrepender, clamar a Ele por salvação da sua alma, irmão. Porque a sua alma, meu querido, se você não se arrepender, se você não buscar a salvação em Deus, eu vou dizer uma coisa bem clara e direta para você: vai para o inferno. A pessoa que não se arrepende dos pecados, que não deixa de praticar o roubo, a prostituição, o engano, todo tipo de mazela, se ela não se arrepende, ela vai para o inferno. É a palavra de Deus que diz isso para mim e para você. Então é momento de você clamar e pedir a Deus para salvar a sua vida, porque você não sabe até que ponto, até onde você vai viver. A palavra de Deus, ela diz que a nossa vida é como gota de orvalho que logo passa. É como a erva do campo que cresce e murcha. Um dia nós vamos envelhecer, ficar velhos e vamos morrer. O mundo é cheio de surpresas. Hoje você está vivo, tamanha violência, você não sabe quanto tempo você vai viver. Você sai de casa e não sabe se terá vida. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma gota de orvalho. Hoje você está bem, hoje você respira. Mas e amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a 20 minutos? Será que o inimigo não vem ceifar a sua vida? Será que você talvez seja imune às doenças? Muitas pessoas que estavam bem, elas partiram. Tiveram um problema de coração, um problema qualquer, e elas se foram. Mas nesta tarde, é tarde de salvação. Para você buscar a Deus, para você ir de encontro ao Senhor e pedir para que Ele lhe salve. E pedir para que Ele venha de encontro a você. Nesta tarde, clame a Deus aonde você está, meu querido. Dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Veja aqui que diz a palavra de Deus, aqui em Romanos 10, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem da fé que anunciamos. Se você clamar com os seus lábios que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Ou seja, se você clamar com a sua própria boca, reconhecendo que só existe salvação através de Jesus, e você se arrepender dos seus pecados e procurar viver uma vida que agrada a Deus, eu não estou falando aqui de perfeição, mas se você buscar a caminhar com sinceridade diante de Deus, Deus vai te salvar, porque esta é a vontade de Deus. Mas Deus não vai fazer nada que você não queira. Sabe por quê? Porque Deus, ele é educado. Deus, ele te dá o livre-arbítrio, o direito de escolher. Ele diz: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe. É você que vai escolher, meu querido. É você que vai escolher se vai querer viver com Deus ou se vai querer viver
a morte eternamente, tanto a morte espiritual como a morte física. Porque a morte física, ela vem para todos nós. Vem para mim, vem para você. Mas você vai querer que seu espírito viva morto, esteja morto eternamente, afastado da presença de Deus? Ou você vai ter a certeza que mesmo que essa matéria, este corpo físico, um dia ele venha desfalecer, e você ter a certeza que o seu espírito estará com Deus, sim, porque a palavra de Deus vai dizer que quando o homem morre, aquela matéria ela vai ser sepultada, vai virar pó, mas o espírito, o sopro de vida que Deus soprou em nós, ele vai para Deus. Mas só aqueles que realmente tomaram a atitude de buscar a Deus, de entregar a vida a Deus. Então é isso que Deus deseja para a humanidade, que o homem se volte para Ele enquanto a vida. Só Ele pode nos curar essa doença espiritual, só Ele pode curar a sua doença física, só Ele pode te salvar, porque foi Ele quem derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos curar, para nos libertar de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos comprou. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi o sangue de Jesus que nos redimiu. Foi o sangue de Jesus que nos comprou das garras de Satanás. Mas para isso você precisa dar o passo. Você precisa entregar a sua vida a Deus, meu querido. Não ao homem, não à religião, porque a religião, ela não salva ninguém. Muitas pessoas se tornaram religiosas, mas a religião verdadeira é você procurar fazer o bem ao próximo, não viver uma vida de dogmas, de religiosidade, porque naquele tempo havia os fariseus, aqueles religiosos que tinham a aparência de pessoas boas, mas eles eram homens corruptos, eles eram pessoas que não obedeciam à palavra de Deus, eles roubavam, desprezavam o povo, eles tinham uma aparência de religiosos, de pessoas que temiam a Deus, mas Jesus Cristo vai dizer que eles roubam as viúvas, que eles não obedecem à palavra de Deus, que eles têm apenas a aparência de bondade. E Deus não quer que nós sejamos assim, preso à religião. Hoje a religião virou negócio, as pessoas se aproveitam da miséria dos outros. Olha, venha para a minha igreja, porque aqui você vai ter isso, porque aqui você vai ser aquilo, porque aqui você não tem casa, você vai ter casa, você está desempregado, você vai ter empregado, você não tem carro, você vai ter um carro. Não foi essa a religião que Jesus, não foi isso que Jesus veio pregar. Isso é fruto do trabalho, é fruto do seu esforço. Se você souber trabalhar e souber administrar, com certeza Deus vai fazer você prosperar, você viver uma vida condizente, uma vida que você tenha fartura. A religião, o que Jesus veio pregar não é isso, irmão, não é riqueza. Até porque Jesus vai dizer para um jovem rico, ele diz, Jesus, tudo isso aí eu faço. Aí ele diz para Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse para ele, olha, dá tudo aos pobres e segue-me. E aquele jovem ficou triste e se retirou. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. E quantos estão com o coração, meu querido, na riqueza, confiando nas suas propriedades, quando na verdade Jesus diz para mim e para você, confia em mim, busca a minha presença enquanto você está com vida, porque um dia, meu querido,
nós vamos partir desta terra. E para onde você vai? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens. Então, meu querido, busque a salvação em Jesus Cristo, para que você possa estar tranquilo em Deus, seguro em Deus. Aleluia. As pessoas, elas buscam a segurança, como eu disse, em tudo, menos em Deus. Então reflita nesta palavra, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, seus negócios. Que Deus possa resplandeça a luz dele na sua vida, no seu lar, meu amigo, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Ajude este canal a crescer, a alcançar outras vidas, como eu disse, vidas que estão cativas, viciadas nas drogas, na prostituição, nos presídios, jogadas nas ruas, vidas que estão nos leitos do hospital, vidas que estão até em casa acamada, que não podem sair. Faça este vídeo circular diante da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.